Fala pessoal, nosso câmbio aí na casa de 4,72, foi até 4,79, mercado vem oscilando, já tem 2, 3 dias nesse mesmo nível e que está muito bom. Bom, quero falar hoje de um assunto extremamente importante e sério, eu acho que é um dos mais sérios que nós vamos tocar. Não adianta nada a gente falar sobre câmbio, câmbio ceder, câmbio subir, o câmbio podia estar 6, 7, ou podia estar 4 ou 3, se o que eu for falar agora não for assim algo que impacte a sua vida, ou que não seja relevante na sua vida. Nós temos aí, há mais ou menos um ano atrás, um deputado, Daniel Silveira, deputado federal, ele falou umas besteiras no vídeo, da maneira como ele se colocou, foi uma maneira muito ruim, até com falta de decoro para a posição de alguns mesmo, contra o STF, dizendo que tinha que fazer umas barbaridades do ponto de vista humano com as pessoas ali do STF. Em função disso, ele foi preso arbitrariamente, na minha opinião, pelo Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do Supremo. E essa prisão foi uma prisão em flagrante, que não tem nada a ver, ele não poderia ser como deputado, tem imunidade parlamentar. O que ele deveria fazer, na minha opinião, era o STF pressionar, ou enfim, fazer com que a Câmara, de alguma forma, tomasse uma posição. Ele poderia ser cassado, ele poderia receber advertência. Daniel Silveira poderia passar por várias coisas, menos ser preso pelo STF. E ele foi preso, foi realmente para uma prisão, para uma cadeia, ficou em sua casa. E aí esse assunto desenrolou sem processo e foi uma coisa terrível. E todo mundo vendo que era uma coisa inconstitucional. Já vinha outras coisas que o Alexandre de Moraes vem fazendo, como é o inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo, etc. Chegamos agora, em fevereiro de 22, março de 22, e o Daniel Silveira já está aí solto, foi para casa com tornozeleira, e agora, até porque não tem mais o que falar dele, ele não cometeu nenhum crime, ele poderia, segundo Alexandre de Moraes, ir para o parlamento, desde que ele tivesse uma tornozeleira. Isso porque ele estava solto, mas aí primeiro ele falou que a tornozeleira dele já tinha sido mexida, ele foi liberado com tornozeleira, ele não tentou tirar essa tornozeleira nada, ficou aprovado e o Alexandre de Moraes não respondeu. E agora, porque ele estava sem tornozeleira, estava andando e foi num programa, e aí simplesmente o Alexandre de Moraes agora falou que ele só pode ir da cidade dele, se não me engano, Niterói, para Brasília executar o trabalho dele. E é isso que ele tem que fazer, porque na verdade isso não vai atrapalhar nada. O trabalho que ele tem que fazer como parlamentar. Isso é um absurdo. Ele é um parlamentar, ele não é um foragido, ele não é um criminoso. E aí, o Alexandre de Moraes aproveita e fala: eu falei isso porque não precisei da aprovação da Câmara. Porque para prender o Daniel Silveira, ele prendeu, e depois, para não ficar tão ruim, a Câmara foi lá e a Câmara se acovardou e aprovou essa prisão. Deixou o negócio rolar. O momento político de um ano era complicado, ele estava prendendo todo mundo, um monte de gente tem problema no STF dos deputados, vocês sabem disso, senadores. Só que agora o negócio vai engrossar, ficou feio, porque o Daniel Silveira, o que está fazendo e falando, ele não está mais fazendo aquele ataque verbal, maluco, de atentar alguém ou estimular alguém contra a vida de ninguém. Ele está falando a questão dele como político, observando. E o Alexandre de Moraes, que é um ministro do STF, mas que era político, foi indicado pelo Alckmin, que disputa a eleição agora como vice, e vai disputar a eleição como vice, e viveu ali todo aquele mundo político. Ele se desfiliou do PSDB para participar, o PSDB sempre teve interesse na cadeira, então óbvio que ele é uma pessoa política no meio do STF. E aí é que o negócio está pegando, porque ele tomou uma atitude dizendo que ele estava com base na legislação, na posição antiga, quando na realidade colocar a tornozeleira no Daniel agora é totalmente novo, é como se fosse um processo novo, e ele precisa passar pela Câmara, porque ele continua sendo deputado, e ele disse que não. E aí o Daniel Silveira falou: bom, é o seguinte, eu não vou mais sair aqui de dentro do Congresso, vou ficar aqui e vou morar aqui, e enquanto que a casa não decidisse o meu caso, desenvolver, votar, enfim, tomar uma posição dizendo para que ele não possa mais vir para cima de mim. Ok, o Alexandre de Moraes disse o seguinte, que a Polícia Federal tem que ir imediatamente intimada
a colocar a tornozeleira, mesmo dentro do Congresso. Invada o Congresso, vai lá e coloca a tornozeleira. Isso é de uma agressividade inimaginável num país livre, ou pelo menos que a gente entende como livre, que é o Brasil. Como alguém pode invadir de um poder o outro e tomar uma posição dessa? O Congresso tem que reagir, os deputados têm que reagir. Isso aí é algo que nós devemos lutar, é a nossa liberdade. Reagan dizia que a liberdade está uma geração de ser tomada de nós. Não é algo que eu passo através da minha corrente sanguínea para os meus filhos. Eu preciso lutar e deixar isso livre. Essa liberdade tem que lutar e entregar para os meus filhos e falar, continue com esse bastão. Carregue isso, porque querem te tomar a liberdade. Olha o mundo afora, quem foram as pessoas os países que você vê aí, que autoridades abusaram do seu poder? Cuba, China. Você lembra daquele rapazinho lá que em frente aos tanques parou uma carreata de tanques na China lá atrás, acho que na década de 80? Sumiu aquele rapaz. E todo mundo que se levanta na China some. Você quer sumir no Brasil? Porque se um deputado eleito pelo povo, ele está passando por esse processo, se você falar alguma coisa e alguém achar que você está falando demais, você vai sumir simplesmente. Vão te botar na cadeia e nunca mais vão te tirar de lá. É isso que você vai deixar? Então veja, é uma responsabilidade nossa. Nós não temos nada a ver com Daniel Silveira, mas você tem tudo a ver. Há pouco tempo atrás também, houve um evento no Brasil e um americano foi até lá. E ele tem um aplicativo nos Estados Unidos, e esse americano apoiava o Trump, e quando ele foi embarcar de volta, ele teve que parar na Polícia Federal e sem processo, sem nada, passou por uma sabatina, ficou lá parado, lá tomou uma canseira e quase que perde o voo porque o Alexandre de Moraes intimou os policiais federais a fazer o seguinte, a tomar o depoimento daquela pessoa americana, cidadão americano. E se sou eu e você? Eu hoje estou morando nos Estados Unidos, mas eu estou morando hoje, e aí? E quando eu preciso trabalhar, fazer as coisas, tem que ir lá, pegar e voltar. Então, não pode falar, qualquer pessoa que falar contra o Alexandre de Moraes, ele vai calar todos os inimigos políticos dele. É isso que a democracia que ele fala que defende? Para mim, alguém tem que tomar uma posição e urgente, mas pelos modos legais. Qual? O Senado. Nós sabemos que o presidente do Senado é um banana e ele está ali, tem interesse no STF. Mas precisa ser feito algo, porque isso é uma questão da liberdade nossa. A população tem que reagir, você tem que reagir, eu tenho que reagir. Como é que eu vou deixar isso acontecer? Como é que você vai deixar isso acontecer? O que pode ser com você amanhã? Então nós temos que lutar pela liberdade. Não é mais a questão do Daniel Silveira. Não sou fã do Daniel Silveira, acho que ele errou como ele falou, mas agora já não tem nada a ver com isso. E não adianta mais você ficar pensando, não, vou trocar meu negócio, o câmbio. Esse negócio, daqui a pouco eles arrumam outra pandemia, entra na sua casa, bate em você, toma tudo que é seu e você vai falar o quê? Não há uma liberdade. Você quer o quê? Você quer fazer de cego, deixar levar? Ou você quer lutar hoje pela sua liberdade? Hoje nós temos a internet, nós temos condições de discutir esse assunto. E não vamos parar com esse assunto, vamos dar sequência. Eu sei que esse canal é pequenininho, nós somos pequenos, mas se todo mundo começar a falar como voto, todo mundo começar a votar, isso muda o Senado. Vamos mudar o Senado, vamos entrar com o impeachment. E aí, vamos ver como é que vai acontecer. Alguém precisa tomar uma posição, não podemos viver dessa forma. Então, a questão não é mais Daniel Silveira, a questão é o seguinte, como que alguém pode ser tão autoritário a esse ponto, de querer entrar no Congresso para colocar uma tornozeleira eletrônica num deputado? Existe ali toda uma questão de foro dentro da lei privilegiado. Imagina na sua casa, imagina na sua família. Se eles querem fazer isso, com você e comigo poderá ser muito, mas muito pior. Tá bom? Se inscreva no nosso canal. Eu já vou encerrando por aqui, o horário e o tempo aqui estourou, mas hoje é um vídeo especial, um vídeo à parte. E eu vou colocar aqui essa bandeirola nossa. Eu tenho o meu cenário com a bandeira americana, mas eu vou mudar aqui um pouquinho hoje. Vou colocar também a bandeira do Brasil, e nós vamos ficar durante esse período com a bandeira do Brasil aqui, ó, em destaque, enquanto nós estivermos falando sobre liberdade e que o Brasil possa lutar pela liberdade do seu povo. Se inscreva no nosso canal, um grande abraço a todos.